Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Estamos com aquela novidade tão esperada que tínhamos prometido para você que é inscrito no canal, com a EBA, Escola Bíblica Auxiliadora. Então você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para que todas as vezes que nós postarmos um vídeo, você venha a ser notificado e venha estar por dentro de cada assunto. Bem, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um dos amados irmãos que estão nos assistindo. Amém? Lição abençoada essa. Desde já peço perdão aos irmãos por não ter publicado a lição antes, pois tivemos alguns problemas técnicos, então infelizmente não podíamos ter iniciado a lição bíblica, ou melhor, iniciar com o trimestre através da primeira lição. Mas a lição é muito boa, muito rica, e ela tem como tema central dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E como os irmãos são sabedores, entendem, sabemos que estamos para ir para a lição de número 5, para o dia 2 de maio de 2021, que tem por título ou tema dons de elocução. Então, amados, essa lição ela vem nos trazer de uma forma em um todo grandes bênçãos espirituais para a nossa vida, grandes aprendizados para a nossa vida. Então, dons de elocução está relacionado ao dons de elocução, o dom de profecia, dom de falar em línguas e dom de interpretação das línguas. Então, dons de elocução, nós vamos ver que é um grupo de dons que fazem parte do dons de elocução. Profecia, falar em línguas e interpretação das línguas. Então, no texto áureo está escrito assim: porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Verdade prática. Os dons de profecias, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Então, já de antemão, com a verdade prática e com o texto áureo, já vamos entender que esse tema é um tema bastante enriquecedor para as nossas vidas espiritual. Então, por isso, o propósito dos dons de elocução é edificar a igreja de Cristo, exortar a igreja de Cristo e consolar a igreja de Cristo. Então, o propósito desses dons é para que a igreja de Cristo ela venha a ser consolada, exortada e venha a ser edificada, para que assim nós, como cristãos, venhamos fazer a vontade de Deus e estar conforme a sua vontade. E na leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e do versículo 10 ao 12. E capítulo 14, do versículos 26 ao 32. Então vamos ver o versículo 7 de 1 aos Coríntios, capítulo 12. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil.
e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém fala em línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez. E haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos poderei profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, já nessa leitura diária, nós vamos ter uma noção do tema ao qual a lição está trazendo. Então, nós já vamos ver que é um tema bastante interessante e enriquecedor. Então, nós vamos aprender acerca desses dons. E o objetivo específico no primeiro tópico era expor biblicamente o dom de profecia. O segundo tópico tem por objetivo explicar o dom de variedade de línguas. E o terceiro tópico tem por objetivo examinar o dom de interpretação das línguas. Então, esses serão 3 temas que serão abordados no decorrer da lição. Então, logo aqui na introdução da lição, nós vamos ver algo interessante também. O estudo da lição dessa semana concentra-se nos 3 dons classificados como o de elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. O propósito desses 3 dons especiais são os de edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Então, como já foi dito, o propósito desses 3 dons é edificar. Como edificar? Edificar, quando a gente diz edificar, lembramos logo de uma casa. Para edificar uma casa, essa casa ela tem que ser bem alicerçada, tem que ser firmada com um alicerce puro, com um alicerce bom, com cimento, brita, areia, para que esse alicerce ele venha segurar a edificação dessa casa. Consolar os corações dos cristãos que estão passando por dificuldades, que estão passando por lutas e por provas. Esses dons que Deus distribuiu à Igreja de Cristo, mais especificamente os dons de elocução, ele tem também como objetivo consolar e exortar. Então, exortar é quando nós estamos diante de situações e devemos consolar também, exortar, animar os nossos irmãos, dar força aos nossos irmãos e não derrubá-los, não deprimi-los, não abaixar mais a autoestima deles. Porque muitas das vezes nós temos um intuito, Cristo, ele vive em nós para que venhamos a abençoar os nossos irmãos através da nossa vida, com palavras de conforto, com palavras de bênçãos, mas também com palavras de repreensão, se assim
for cabível à situação. Então, quando nós dizemos que amamos, não significa dizer que simplesmente temos que estar de acordo com tudo que o irmão está fazendo. Mas se eu verdadeiramente amo, eu terei a atitude de conversar com o meu irmão e exortá-lo também de uma forma crítica, construtiva. Porque muitas das vezes nós ajudamos os nossos irmãos assim. Então esses são o propósito dos dons. E no primeiro tópico temos o seguinte tema: dom de profecia, que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 10. Capítulo 12, versículo de número 10, perdão. E o primeiro subtópico diz assim: o que é dom de profecia? Dom de profecia é a mensagem espontânea inspirada pelo Espírito, em língua conhecida, para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar e consolar a pessoa destinada da mensagem. Então, o que é dom de profecia? É uma mensagem espontânea, não é uma mensagem programada pelo homem, mas é uma mensagem espontânea pelo Espírito Santo. Quando nós falamos de espontâneo, é algo que vem na hora. Mas muitas das vezes existem pessoas que têm aquele desejo no coração de ser profeta de Deus, de receber revelações proféticas, mas muitas das vezes não é aquilo que Deus quer para a vida do cristão, não é aquilo que Deus preparou para a vida daquela pessoa. Então, quando nós queremos muito algo, então nós corremos esse risco de trazer uma mensagem espontânea, mas uma mensagem espontânea humana, não uma mensagem espontânea do Espírito. Então, devemos tomar bastante cuidado para que a gente não venha se enganar e venhamos fazer os nossos irmãos a tropeçar. Porque se é uma mensagem espontânea, humana, então logo não é uma profecia divina. Então, por isso, devemos tomar cuidado, porque infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernente ao uso incorreto desses dons. Ou seja, o que o comentarista quer dizer? Que infelizmente, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, por falta de instrução através da palavra de Deus, existem muitas aberrações, muitas pessoas que estão profetizando a todo custo, estão fazendo das coisas de Deus, profanando a palavra de Deus através das suas atitudes, como se chama aí, profetada. Então muitas pessoas estão levando servos de Deus a cair por causa disso, por falta de sabedoria. Por falta de sabedoria estão levando o povo de Deus a cair, a ser enganado. Por isso que nós devemos estar focado e sempre buscando aprender mais com a palavra de Deus, para que a gente não venha cair nas garras desses falsos profetas. Então aí nós já entendemos o que é profecia. É uma revelação espontânea do Espírito Santo, ou seja, é algo espontâneo do Espírito e não do homem. O segundo subtópico do primeiro tópico vai falar assim: a relevância do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a busca. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Ou seja, o dom de profecia é tão relevante que o apóstolo Paulo ele recomendou o exercício desse dom para que aqueles que desejam os dons espirituais buscai com zelo, ou seja, buscai com cuidado,
preste atenção para não estar fazendo algo que a carne quer e não o que o Espírito de Deus quer. Então devemos buscar com cuidado, porque o apóstolo Paulo ele diz que as coisas de Deus são com ordem e com decência, ou seja, com organização. Tem que ser tudo organizado. Então, com isso, nós vamos entender que as coisas de Deus são com ordem e decência, pois elas possuem 3 fontes distintas, ou seja, a profecia, elas possuem 3 coisas distintas: Deus, o homem e o diabo. Mas por que o comentarista ele trouxe esse foco? Porque muitas das vezes existem pessoas que estão profetizando de Deus, ou seja, profeta de Deus. Está profetizando aquilo que o Espírito Santo o revelou espontaneamente, como a gente viu. Mas também existem pessoas que estão profetizando pelo espírito do homem, ou seja, o espírito próprio. Mas também existem pessoas que estão profetizando pelo espírito do diabo. É verdade, é duro, mas é a realidade. Existem pessoas que estão profetizando pelo espírito do diabo. Então, com isso, a gente já vai ver que a profecia existem 3 fontes distintas: Deus, o homem e o diabo. Então, por isso, Mateus ele vai dizer assim, para que a gente não venha tropeçar por causa de uma pessoa que traz profecia de si mesmo ou profecia do diabo. No capítulo 7, o versículo 15 de Mateus vai dizer assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que existem pessoas que aparentemente são uma pessoa boa, são uma pessoa amigável, é uma pessoa que é fácil de lidar com ela, mas o seu coração está cheio de maldade. O seu coração só pensa em si próprio. O seu coração só pensa em agradar a si mesmo. Então, devemos ter cuidado, porque o dom de profecia é um dom muito importante, mas se não tomarmos cuidado, nós poderemos estar levando pessoas a estar caindo por nossa causa. Porque muitas das vezes nós podemos profetizar do homem, do coração do homem, desejo do homem. Exemplo, eu conheço alguém que está na casa de Deus, está solteiro, um irmão em Cristo, e eu gosto muito desse irmão, mas eu sinto a tristeza do irmão em querer casar-se. Aí, por esse motivo, eu, como gosto muito do irmão, não é errado eu querer o bem do irmão, mas aí eu uso dessa oportunidade para profetizar. Eu profetizo em nome, assim diz o Senhor, que Deus está preparando uma varoa para ti, mas quando Deus não falou, então aquele irmão ele vai esperar e pode se decepcionar, e vai se decepcionar, porque a profecia não foi de Deus, foi do homem, foi do coração do homem. Então por isso devemos tomar todo cuidado, para que os nossos irmãos não venham cair por nossa causa. O terceiro subtópico, propósito da profecia. Então, como a gente já viu, o propósito dos dons de elocução é edificar, exortar e consolar. E o propósito da profecia contribui para a edificação do crente. Porém, ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, e em especial do da profecia, em sua função. Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois essa é a inerrante palavra de Deus. Então, o propósito da profecia
é a edificação do crente. Mas existe, o comentarista relata aqui, que existe muitos líderes que estão guiando, sendo guiados por profetas, por pessoas que, com o intuito de apenas engrandecer a si próprio, estão profetizando de toda forma. Quando Deus não mandou profetizar, ele vai e profetiza. E muitos líderes estão sendo enganados, estão cada vez mais se afastando do propósito divino por conta dessas pessoas, desses aproveitadores, que infelizmente têm se levantado em nosso meio. Então, por isso que nós devemos tomar cuidado, para que a gente não venha ser enganado. E como diz aqui, a igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus. Então devemos ser guiados pelas Escrituras sagradas, para que a gente venha encontrar base, para que a gente não venha ser enganado. Porque quando nós meditamos na palavra de Deus, então é a palavra de Deus que irá nos orientar a não sermos iludidos com essas pessoas. Glória a Deus. E a Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão. Outros líderes também erroneamente tomam decisão alguma, sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos a que não ouçamos a tais falsários, que está em Jeremias capítulo de número 23, do versículo 9 ao 22. Então devemos tomar cuidado com essas pessoas, devemos ser guiados pela palavra de Deus e não guiados por falsos profetas. Já no segundo tópico, variedade de línguas, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. O que é dom de variedade de língua? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Rowe, o dom de língua é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Então, o dom de línguas é uma habilidade de falar uma língua que o próprio falante ele não compreende. Porque quando o cristão ele fala em línguas estranhas, ou seja, em mistério com Deus, ele está falando em uma língua ilegível, ou seja, uma língua identificável, que quando nós não identificamos aquilo que estamos falando, ou seja, nem o próprio falante ele está entendendo aquilo que está sendo falado. Mas a Bíblia diz que o que fala em línguas, fala em mistério com Deus e edifica a si mesmo. Ou seja, quando nós falamos em línguas, nós estamos edificando a si mesmo, estamos sendo edificados. Então, segundo Stanley Orton, alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, estes dois são os de menor importância. Eles acrescentam que tal conclusão é insustentável, pois há 5 listas de dons encontradas no Novo Testamento colocam os dons em ordem diferente. O dom de variedade de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios 12. Então, os dons de variedade de línguas são dons muito importantes para a igreja de Cristo. Quando ele vem com o propósito também de exortar, vem com o propósito de edificar e consolar a igreja. Mas qual é a finalidade do dom de variedade de línguas? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente, que recebe este dom.
À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e o renova diretamente. Então, a finalidade do dom de variedade de línguas é edificar o falante, ou seja, edificar aquela pessoa que está falando em mistério com Deus. Então, quando nós falamos em mistério com Deus, nós estamos nos edificando, estamos sendo renovados por Deus através do Espírito Santo em nossas vidas. Então, nós estamos sendo renovados. Glória a Deus. E o terceiro tópico, a atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. Ou seja, é bom deixar claro que o dom de línguas ou de variedade de línguas não é um dom exclusivo para o tempo apostólico, mas devemos deixar claro que esse dom ele está bem evidente na atualidade. Então Deus ele derramou esse dom, melhor dizendo, também na atualidade. Ele derramou esse dom na igreja primitiva e também na atualidade. Nós vamos ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, quando a palavra de Deus vai dizer assim, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. E de repente entrou um vento veemente e impetuoso, como o som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, pousar sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Então, no momento da igreja primitiva foi quando o derramamento do Espírito veio e eles foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Então, foi o primeiro momento em que o Espírito Santo, em que Jesus derramou os dons sobre a igreja primitiva. Então foi nesse momento do Pentecoste. Mas isso não significa dizer que os dons cessaram, mas sim que a igreja de Cristo na atualidade está sendo beneficiada pelos dons que Deus concedeu à igreja. Graças a Deus por isso, porque Deus ele cuida do seu povo. Então, no terceiro ponto, terceiro tópico, interpretação de línguas, que está em 1 Coríntios 12, 10. Primeiro subtópico, definição do dom. Thomas Hove ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Na igreja de Coríntios havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso Paulo os advertiu dizendo: e se alguém fala em línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez. E haja intérprete, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, definição do dom é essa. É que quem fala em línguas deve respeitar a palavra de Deus. Não que seja errado falar em línguas ou em mistério com Deus na igreja, quando não interpreta, porque a própria palavra, quando não tem o dom de interpretação das línguas, quando na verdade a palavra ela é bem clara. Aquele que fala em mistério, em línguas, se ele não interpretar, ele fale consigo mesmo e com Deus, ou seja, tenha um particular seu entre você e Deus, falando em mistério e não expondo para a igreja de uma forma coletiva, de uma forma que a gente venha falar para todos, como se estivesse entregando revelações aos irmãos ou a algum irmão. Mas falamos sim, um diálogo entre eu e Deus, edificando-me a minha vida.
E para nós que somos cristãos, nós também observamos que, se formos contar a nossa experiência, é muitas, de renovação através do dom de línguas, de falar em variedade de línguas. Então nós temos muitas experiências para contar através desse dom. Segundo subtópico do terceiro tópico. A diferença entre o dom de interpretação e o de profecia. É uma pergunta. A diferença entre o dom de interpretação e de profecia, embora haja semelhança, são dons distintos. O dom de interpretação de língua necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para interpretar a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Ou seja, a diferença entre o dom de interpretação e de profecia, apesar de ser parecidos, são distintos. Apesar de semelhantes, são distintos. Como, por exemplo, o dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito. Ou seja, o dom de interpretação, ele necessita de outra pessoa para interpretá-lo. O dom de interpretação. E o dom de profecia usa-se a mesma pessoa, ou seja, aquele ao qual Deus revelou através do Espírito Santo, que deu a capacidade para este profetizar. Do contrário, os crentes ficarão sem entender. Por quê? Porque se não houver intérprete, os crentes não entenderão o que está sendo ministrado. Aquilo que o Espírito Santo está falando com você. Porque se eu falo em línguas e não interpreto, logo eu não estou entendendo, nem os irmãos estão entendendo. Mas a diferença entre o de interpretação e o da profecia. Já o caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. Estevão Ângelo de Souza definiu bem essa questão. Ou seja, não tem necessidade de um intérprete. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo, ele dá espontaneamente as revelações. Então, é o Espírito Santo que nos dá a revelação poderosa da palavra, das manifestações de Deus através das nossas vidas. Então, eu aqui só tenho a agradecer a Deus por cada um dos irmãos que estão assistindo, que Deus continue lhe abençoando com ricas bênçãos, que Deus continue derramando bênçãos espirituais sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, e que Cristo Jesus continue nos ajudando nessa caminhada. E você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like, para que assim possamos entender, para que assim a gente possa entender que esse conteúdo está sendo útil para a sua vida. Senti desejo de fazer esses vídeos, pois no início da Escola Bíblica Dominical, senti muita dificuldade no aprendizado, na ministração da aula. Eu senti muita dificuldade, então por isso senti desejo de dar uma breve aula, algo para brilhantar a sua aula, para enriquecer o seu conhecimento, assim como eu tinha dificuldade, então senti de ajudar a você que está iniciando, que começou agora, que é professor da Escola Bíblica Dominical, que está iniciando como professor e tem muitas dúvidas e tem muitas dificuldades. A gente, quando está iniciando, a gente tem uma certa dificuldade. Então é muito bom quando tem alguém para abrir as nossas mentes, para abrir a nossa compreensão. Então, eu agradeço a Deus por tudo e que Cristo Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.